grau usando a fórmula resolutiva? Todo mundo aqui sabe resolver equação? É aquela fórmula que tem um delta e tudo, tá? O que eu vou fazer agora se você não sabe, fica difícil, tá? Então, quem é muito novo aqui, quem tá no sétimo, não viu isso, pode ter um pouco, vai ter, talvez não entenda muita coisa. Eu acho difícil. Você não se identificou, Helder, não é Helder, né? É alguém. Para você, talvez seja um pouquinho difícil. Se quiser, pode ficar aí. Muito bem-vindo. Sim, mas não esquece de se identificar. Para quem é do sexto, eu acho muito difícil, viu? Mas pode ficar aí se quiser. Mas essa aula é puxada para você, porque é uma matéria do nono. Mas tem gente do oitavo que entende. Peraí, vamos lá. Vamos escrever aqui mesmo, que eu tenho que fazer um esquema, dividir esse Professor, PDF aqui. Pode falar. você já ensinou sobre isso? Não ensinei, não. Sim, sobre a equação do segundo grau, sim. Sobre fórmula de Não, Bhaskara. nesse curso já. Mas eu não ensinei a isso que eu vou fazer agora, que é o estudo do discriminante e das raízes. Você concorda que uma equação de segundo grau é uma equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero e que o a não pode ser zero? Concorda que isso é uma equação de segundo grau? Sim. Concorda? Você concorda que eu tenho um número que eu chamo de delta, que é igual a B2 menos 4AC, e esse número eu chamo de discriminante? Em algum lugar apareceu determinante, certo? Mas é discriminante, tá? Aí eu tenho dois valores de x, menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Então vamos por menos primeiro, que ele é sempre menor, e o mais depois. Você concorda que o menos delta é sempre menor que o mais delta? Concorda? Não, muito bem-vinda, Maria Luísa. Pode ficar aí. Tem aulas para sua idade. Amanhã vai ter uma aula, 1 hora da tarde, que você vai entender tudo, tá? Muito legal. Então, olha, concorda que tem essas duas raízes aqui? Chamar ela de x1 e de x2. Agora vamos brincar um pouquinho aqui, pessoal. Vamos fazer uma brincadeira. O que acontece se eu somar as duas raízes? X1 mais x2. Vamos brincar. O que vai acontecer? Eu já aprendi na escola. Tá bom, mas presta atenção. Eu vou pegar isso e somar com isso. Tá certo? Isso aqui não é uma soma de frações algébricas? Concorda que é soma de fração algébrica? Mas o denominador é o mesmo, não precisa achar o mínimo. Então vai dar menos b menos raiz de delta, menos b mais raiz de delta. Olha agora a mágica acontecer. Eu não posso cortar o raiz de delta com a raiz de delta? Percebeu que o delta não altera em nada? Então, essa soma aqui é menos 2b sobre menos 2a. Bom, posso cortar o 2 também, que é menos b sobre a. Então, entenderam que a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos a... o a, b e c são números reais. Sim, a gente está conversando. Tá, essa é uma equação de segundo grau. O x é a variável e o a, o b e o c são os coeficientes, os parâmetros. Tá? Então, a soma das raízes de uma equação é menos b sobre a, certo? Mesmo se eu não calcular as raízes, eu sei que a soma delas é menos b sobre a. Ok? Certo? Tá.
E o produto? Se eu multiplicar essas raízes, eu vou multiplicar, fazer o produto delas. Você concorda que é o produto da soma pela diferença? Eu tenho uma soma vezes uma diferença. Isso vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Professor, você está falando da diferença de dois termos? A diferença É. de dois termos? Ah, sim, não. Eu tô um Sim, produto de uma diferença, uma soma, um produto do sim. Otávio. Sabe produto do Otávio, produto do Otávio? Notável. Sim, Então, sim, sim. então deu o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. 2A vezes 2A, 4A2. Então veja. Então menos B ao quadrado é B2. E menos raiz de delta, como delta é obrigatoriamente positivo, né? Eu vou cortar ali, vai dar isso aqui. Mas tá feio, né? Vamos chamar o delta de B2 menos 4AC agora. Delta é igual a B2 menos 4AC sobre 4A2. Vamos, então, colocar menos B2 mais 4AC sobre 4A2. Cortar esse com esse. Deu 4AC sobre 4A2. Concorda que eu posso cortar um A aqui com esse 2 aqui e um 4 com 4? Vai dar C sobre A? Entenderam isso? Entenderam isso que eu estou falando? A soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos B sobre A. E o produto das raízes da equação de segundo grau é C sobre A. Então, dá uma olhada nisto daqui. x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Qual que é a soma das raízes dessa equação? Sem resolver ela. Ora, A é 1, B é menos 5 e C é 6. A soma das raízes, vou chamar de S de soma, é menos B, então é 5, né? Porque é menos B, sobre A, que é 1. Então a soma é menos 5. É 5 positivo. Já o produto é C, que é 6, sobre 1, 6. Deu para entender qual que é a soma das raízes e qual que é o produto das raízes? Deu para entender isso? Você é capaz de descobrir quais são as raízes a partir disso? Quais são as raízes dessa equação a partir disso? Qual número tem soma 5 e produto 6? Sim, só dividir, né? Não é tão simples. Às vezes não dá Sim, para sim. fazer. É 2 e 5, né? Dois. É 2 mais 5. Não, 2 e 3, né? 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5. E 2 vezes 3, 6. Sim. Tá? É um jeito de você fazer equação de segundo grau mais rápido. Isso nem sempre vai ser muito fácil, porque às vezes é um número irracional, às vezes é um número fracionário, mas essa é uma propriedade importante. Eu quero. Vamos para um exercício na prática, que na prática vai ser mais interessante. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos falar uma outra coisa. O que acontece se o delta for igual a zero? O que acontece se o delta for igual a zero? Ou seja, x1 é igual a x2, concorda? Concorda? E se o delta for menor que zero, eu não tenho x1 e x2, não são números reais. Concordam comigo, pessoal? Sim. O que acontece se o delta for maior que zero? X1 é diferente. Professor, em relação ao zero, você falou, se fosse, seria um valor resultado real ou igual? Poderia ser assim? Não Se o delta entendi? for zero, se for o delta for zero, o resultado pode ser igual? Não entendi.
Assim, você perguntou se o delta for zero, certo? Não, aí tem que ser iguais, né? Se o zero É, for. ele daria um valor real ou os resultados seriam iguais, certo? Não, os Dando resultados uma são conta, iguais. sim, Sempre que o sim, delta for zero, o resultado é igual e hum, sempre igual, tá? sempre igual. Sempre Tá, não, igual. ok. Que é menos b sobre 2a, né? Nesse Sim, caso, menos b sobre 2a a raiz, tá? certo. Agora, vamos aprofundar uma coisa aqui. E se o b for zero, o que eu posso falar sobre as raízes? E se o b for zero, o que eu posso falar para as raízes? O que eu posso falar do x1 e do x2? O delta menor que zero, ele não tem raiz real. Não vai ter raiz, porque como é que eu tiro raiz quadrada do número negativo? Então ela não existe no conjunto de números reais, tá? Então não tem. E se o b for igual a zero, o que acontece com as raízes? A gente já resolveu ela, né? Ax2 mais c igual a zero. O que eu faço? Eu passo tudo que é letra para o outro membro, lembra? x2 é igual a menos c sobre a. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Lembra disso, pessoal? Duas raízes do mesmo módulo, ou seja, raízes simétricas. Quando que as raízes são simétricas? Quando b é igual a zero. E quando c é igual a zero, o que eu posso falar? Quando c é igual a zero, lembra como que a gente resolve? Usando fatoração. A gente põe o x em evidência, sobra ax mais b igual a zero. Uma das raízes é zero e a outra é menos b sobre a. Lembra que a gente fez isso também? Então, quando c for igual a zero, x1 ou x2 vão ter que ser igual a zero. Uma das raízes é zero. Tá certo? Entendido isso aqui? Tá. Eu vou desafiar vocês, além da soma e produto, ter uma outra relação bem interessante. Quanto que é 1 sobre x1 mais 1 sobre x2? A soma do inverso das raízes. Certo? Soma das raízes. É bem simples quanto que é isso. E cai muito. Agora vou fazer uns exercícios para entender, tá? Eu quero fazer uns exercícios aqui, uns exercícios bem legaisinhos. Eu ponho um monte de coisa aqui, não fico perdido no meu próprio arquivo. Olha aqui. Determine o valor de K na equação. Isso cai muito em prova de Instituto Federal. Determine o valor de K na equação para que as raízes sejam reais e iguais. Quando que as raízes são iguais? Quando que as raízes são iguais? Quando o delta é igual a zero, você concorda? Então eu tiro A, B e C e eu tenho obrigatoriamente que ter um delta igual a zero. Mas o que é o delta? B2 menos 4AC igual a zero. Ou seja, K2 menos 36 igual a zero. Então, K2 tem que ser igual a 36 e o K tem que ser mais ou menos 6. K igual a mais ou menos 6. Então, o valor de K na equação para que seja raiz igual é K igual a 6 ou K igual a menos 6. Certo? Deu para entender isso? Isso cai muito em prova de Instituto Federal, em prova de concurso público, tá? Os professores são tarados por questão assim. Olha aqui. Determine o valor de P na equação
para que as raízes sejam reais e iguais. Então, você concorda que eu tenho que só jogar na fórmula do delta? B2, que é isso aqui ao quadrado, menos 4AC tem que ser igual a zero. Vamos arrumar isso aqui. Menos P mais 5 ao quadrado é P mais 5 ao quadrado. Então, posso ignorar o menos. Então, P2 mais 10P mais 25 menos 4 vezes 36, 144, igual a zero. Certo? Por que 4? Porque não é B2 menos 4AC. Aqui eu tenho que ter delta igual a zero. Então, P2 mais 10P. 25 menos 144, tá certo isso? 25 menos 144 é quanto? 119, tá certo isso? Fiz alguma coisa errada, não fiz, pessoal? Quanto que é 25 menos 144? Aí tem que resolver isso aí. Ah, vamos ser... É verdade, vamos ser esperto. Isso que eu fiz ia funcionar, tá? Isso que eu fiz ia dar certo. Mas vamos ser esperto. A gente tá sendo trouxa. P mais 5 igual a 144. Concorda? Então, P mais 5 não é igual a 12, não. É igual a 12 ou menos 12. Então, P vai ser igual a 7 ou P igual a menos 17. Certo? Deu para entender? Se eu resolvesse aquela equação ali, ia dar certo também. 7 vezes 17, 119. Então, aquilo que eu estava fazendo funcionaria, tá? É puxado, Mel. Mel, você vai fazer uma prova de bolsa para entrar no Bernoulli, não vai? Turma Sofia também devia estar vindo nessas aulas aqui, mesmo estudando uma escola boa, vale a pena. Se tiver provas anteriores do Bernoulli, manda para mim. Olha que questão legal. Ah, tempo tem sim. Todo mundo tem. Vamos lá. A equação x2 menos 5x mais 2 igual a m tem exatamente duas raízes reais distintas. Tá? O que significa que ela tem duas raízes reais distintas? O que significa isso? Que o delta é maior do que zero. Uhum. Certo? Mas presta atenção, aqui está igual a m. O que eu tenho que fazer para resolver? Eu tenho que passar o m para o primeiro membro, né? E esse é o meu c. 2 menos m. Se eu não fizer isso, eu erro. Tá? Essa é a pegadinha que vai complicar a vida das pessoas. Certo? Então, B2 é 25. Menos 4 vezes A, que é 1, não vou nem pôr. C é maior do que zero. Olha a famosa inequação que eu ensinei hoje aparecendo aqui. Tá? Então, 4m é maior do que 25 menos 8 é 17, do que menos 17. Então, m é igual a maior que menos 17 quartos. Certo? Deu para entender? Delta é essa letra aqui, ó. É um triângulo. Tá? Viu, Maria? É um triângulo. É que para você essa aula é bem difícil. É interessante você estar aqui. Mas legal mesmo é você vir na aula... É o delta maiúsculo.
Interessante você vir na aula de amanhã, 1 hora, que ela vai ser boa, em outro link. Mas tem lá no site do Podemos. Tá? Peraí que eu vou pegar um exercício legal aqui. Tem um exercício muito bons. Olha, sabendo que a soma das raízes dessa equação é -3, calcule m. Eu sei que a soma das raízes dessa equação aqui é -3. Eu quero calcular m. Como é que eu calculo m aqui? Você concorda que 2m menos 2 menos b menos 2m menos 2 sobre 2 é igual a -3? Concorda? Concorda? Eu vou multiplicar por -1, só cortando esse sinal aqui, tá? Então, 2m menos 2, deixa eu passar esse 2 multiplicando é igual a 6. Então, 2m é igual a 6 mais 2, que é 8. M é igual a 4. Entenderam esse tipo de exercício? Totalmente abstrato e muito comum por aí? Nota que não interessa o C. Ô, pessoal, assim, mas vamos por só isso aqui. Você passou 2 pro lado mais 3, certo? Você passou, o 2 estava dividindo e foi para lá somando o mais 3. Multiplicando. Ah, multiplicando, isso, multiplicando. Passa multiplicando, isso. Não somando. Aí o que você vê? Você fez 2m menos 2 igual a 6, certo? Isso. Aí depois disso fez o quê? Você somou? Não, eu passei o -2 para outro membro, ficou 6 Sim. mais 2, 8, e passei dividindo. Resolvi a equação. Ah, 4. Sim, sim. Agora, não, agora deu pra entender, porque eu não tava conseguindo entender, certo? Obrigado, viu? Mas é só a resolução da equação, tá? Do primeiro, a resolução da equação do primeiro grau. Agora, olha Eu não aí. entendi. Hã? Eu não entendi o que você fez. Para ficar 2m menos 2 sobre 2. O que é a soma das raízes, Ing? O que é a soma das raízes? É isso que a Rita colocou? Menos b sobre a? Você tava prestando atenção na hora que eu expliquei isso? Que a parte mais importante de qualquer aula é quando o professor explica a teoria. Ele é mais importante que o exercício. Eu expliquei, vamos voltar lá. Apesar que se eu voltar, eu vou me perder. Vou ler de novo, tá? Não, eu já tinha visto isso. Tá, então, quando você fez isso, você pode encontrar o 3, tipo, já a raiz direta. Não, veja. Eu sei que a soma das raízes de uma equação é -b sobre a. Eu sei que o produto da equação do segundo grau é c sobre a. Então, o que é o b aqui? O b é isso aqui. O que é o a isso aqui? É o a isso aqui. Então, eu coloquei o menos, que depois eu troquei. Isso aqui é o b sobre a. Menos b sobre a é a soma. Certo? Ok? Sim. Certo? É muito importante focar na parte teórica, tá? Matemática você nunca vai aprender fazendo exercício. Isso é um erro. Também, claro que vai aprender fazendo exercício. Mas você nunca pode começar no exercício sem ter entendido totalmente a teoria. Claro, você pode ir consolidando o entendimento com o exercício. Mas tem muito aluno que não presta atenção na teoria para prestar atenção no exercício. Isso não dá. Não tem jeito de fazer isso, tá? Porque tem gente que decora como faz cada exercício. Vocês já viram que isso não funciona. Então, tem que ficar muito atento na teoria, tá? Senão, não consegue fazer. Agora, olha isso aqui. Eu quero saber o produto das raízes dessa equação. O que é o produto de uma equação? Não é C sobre A? Não é C sobre A? Então, o C é N sobre -3. E o A é 1. Isso daqui dá 5. Está escrito que é 5 ali.
Então, n menos 3 é 5. N igual a 8. Certo? Ok? Alright? Eu dei uma diminuída. Essa aula chegou até 47 pessoas. Agora está com 36. Maiara, por que você está quieta, Maiara? Está muito quieta. Determine uma equação cujas raízes sejam 6 e 4. Como é que eu faço para determinar uma equação? Você concorda que, olha, ax2 mais bx mais c igual a 0. Concorda comigo? Se eu dividir essa equação por a, eu vou ter x2 mais bx sobre a mais c sobre a igual a 0. Concorda comigo? Então, você concorda que eu posso escrever uma equação da seguinte forma? x2 menos a soma x mais o produto igual a 0? Concorda comigo? Então, determina uma equação cujas raízes são 6 e 4. 6 mais 4, 10. 6 vezes 4, 24. Então, x2 menos 10x mais 24 igual a 0. Certo? Certo, pessoal? Alternativamente, podia ser 2x2 menos 20x mais 48. Ou pelo número que você quiser multiplicar. 3x2 menos 30x mais 72. Qualquer um deles serve. Tá? Agora, 5 e menos 1. Vamos lá. A soma. 5 mais menos 1, 4. 5 vezes menos 1, menos 4. Não, menos 5. Então, a equação x2 menos 4x menos 5 igual a 0. Deu para entender isso, pessoal? Deu para entender? Como é que, dadas as raízes, eu consigo fazer? Tá? Certo? Eu quero passar para o meu aluno, uma equação que as raízes sejam x' igual a menos 1/3 e x 2 linhas igual a 1/2. Vamos pôr 1/2 aqui, porque 2/4 é feio. Como é que eu acho uma equação que é menos 1/3 e 1/2? Vamos lá. A soma é menos 1/3 mais 1/2, que é menos 3, menos 2 mais 3, 1/6. Concorda? Que a soma é 1/6. Produto. Achei o mínimo ali. Menos 1/3 vezes 1/2 deu menos 1/6 também. Certo? Então, a equação vai ser x2 mais menos, né? 1/6 de x menos 1/6. Mas tá muito feio. Tá feio demais. Então, é uma equação muito feia. Vamos multiplicar tudo por 6. 6x2 menos x menos 1 igual a 0 é uma equação cujas raízes vai dar menos 1/3 e 1/2. Certo? Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Sim, professor, primeiro você fez um múltiplo comum e depois foi somando, certo? Para chegar numa. É. Né, não no Não, resultado, mas numa equação, né? Da sim. forma. Não é 6x. difícil, não é difícil, não. Olha aqui. Eu somei. Vocês sabem somar fração, não sabe? Sim, sim.
Dominador. Não, e é bem conserva. fácil, pessoal. Não é que eu falo, isso é difícil, isso é fácil, tá? Isso é fácil. O que eu fiz aqui? Somei fração. Vocês não sabem somar fração? Vocês não sabem somar fração? Alguém não Sim, sabe sim. somar fração? Somar fração é básico de matemática. Tem que saber. De cor, salteado, trás para frente, rapidinho. Certo? Vocês sabem multiplicar a fração, não sabe? Uai, então não tem nenhuma dificuldade em fazer x2 menos 1/6 de x menos 1/6 igual a zero. Tem dificuldade de fazer isso? Nenhuma, concorda? Que não tem nenhuma dificuldade de fazer isso. Agora multiplica tudo por 6. O que é multiplicar x2 por 6? 6x2. Quanto que é 1/6 vezes 6? Uai, 1? Quanto que é menos 1/6 vezes 6? Menos 1. Não tem nenhuma dificuldade. Não, é bem mais fácil que dividir fração. É só isso, pessoal. Não é difícil, nem um pouco difícil, tá? Certo? O nono ano não, né? Agora, o sexto é. Agora, eu quero achar uma que as raízes sejam 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. Nem essa é difícil, tá? Vamos somar. 1 mais raiz de 2 mais 1 menos raiz de 2. O que vai dar? Quanto que é 1 mais raiz de 2, né? Você concorda que é 2? Concorda? E o produto? Quanto que é 1 mais raiz de 2 vezes 1 menos raiz de 2? Concorda que é o produto da soma pela diferença? Então, concorda que vai ser 1 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado? Ou seja, 1 menos 2 menos 1. Então, a equação que tem essa raiz aqui é x2 menos 2x menos 1 igual a 0. Ok? Isso. Igual a 0. 0 não saiu aqui. Tá ok? Não é complexo, não. Nem esse caso é complexo. Quem dirá o anterior? Não é bem simples. Certo? O que eu estava falando de intervalo na primeira aula é bem mais complexo que isso aqui. Tá? Tá. Esse exercício é bem legal, só que é meio só para diversão. Faz de cabeça as raízes dessa equação. Faz de cabeça as raízes dessa equação aqui. Mentalmente. Resolve sem usar fórmula, sem fazer nada, bem de cabeça. Qual que é a soma das raízes dessa equação? Qual que é a soma? Essa é a soma. Qual que é o produto das raízes dessa equação? Guilherme, provavelmente você achou difícil porque talvez não entendeu a teoria. Se alguém não entendeu isso aqui que eu estou falando, não tem como ter entendido o que eu falei agora atrás. Tá? É porque é uma sequência. Certo? Entenderam o que é soma e o que é produto? Qual a soma? Quais são os números que tem soma 4 e produto 20? Um mais o outro é 4 e um vezes o outro é 20. Isso. Pessoal, vocês estão prestando atenção? Porque eu estou perguntando, não está tendo resposta. Isso é muito fácil. Igual aqui. Qual é a solução dessa equação? Aqui tem um menos, aqui tem um mais. Quando isso acontece, é fácil. Eu estava falando que é 7 e 4, certo? Um número mais o outro é 11, um número vezes o outro é 28. Nem todos dá para fazer mental, mas tem uns que dá. Certo? Por que que dá? Porque é inteiro, porque um ali é menos, outro é mais. Certo? Lembra que eu falei
x2 menos sx mais p igual a zero. Às vezes o aluno entende porque não sabe o que é um produto. Vocês sabem o que é o produto? Qual que é o produto de 7 e 4? Qual que é o produto de 7 e 4? Produto é resultado da conta de vezes. Certo? Vocês sabem o que é produto? Se não sabe o que é produto, tá? Não, TQP também funciona, tá? Ah. Não, mas ele faz o TQP rápido, né? Olha aqui. Não, eu já fiz isso, né? Tem alguém. Tem ninguém de Sergipe aí, mas olha que legal essa questão de Olimpíada. Considere a equação do segundo grau tal em que alfa e b. Seria alfa e beta, tá? Tem um erro de digitação aí. São as raízes dessa equação. Em termos de A, B e C, quanto que é o alfa e beta ali? Seguinte. Vamos reescrever isso aqui que está mal escrito. Vamos colocar x1 e x2 no lugar de alfa e beta. Eu quero saber quanto que é isso aqui. Parece a coisa mais difícil do mundo, não parece? Não parece a coisa mais difícil do mundo? Mas não é. Qual que é o mínimo de x1 e x2? x1, x2, concorda? Se eu pegar esse e dividir por x2, vai dar x1 vezes x1, x1, x2 dividido por x2, x1 vezes x1, x1 ao quadrado. x1, x2 por x1, x2 vezes x2, x2 ao quadrado. Ih, tô até arrependendo de fazer isso aqui. Não é tão fácil não, tá, pessoal? Meio que arrependi de fazer isso aqui. Por quê? Porque aqui você ia ter que considerar que isto daqui é, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é x1 mais, né? Mais x2 ao quadrado menos 2 vezes x1, x2. Certo? Para poder cancelar o x1, x2. Então é difícil. Então é x1 mais x2 ao quadrado menos 2x1, x2 sobre x1, x2. Certo? Também não é tão difícil assim, né, Guilherme? Não é difícil, não. Não é fácil também. Mas essa parte aqui é mais complicadinha. Bom, isso aqui é soma. Isso aqui é produto, né? 2 vezes produto. E embaixo é o produto. Certo? Bom, a soma é menos b sobre a. Ao quadrado, então vai dar b2 sobre a2. O produto é c sobre a. E o produto ali é c sobre a. Não sei. Eu nem tinha visto que você falou, Eric, mas é isso mesmo. Certo? Então, isso aqui vai dar b2 menos 2ac sobre a2 sobre c sobre a. Cancela um a daqui com um a daqui. E multiplica em cruz. Agora ficou mais complicado. Então, B2 menos 2AC sobre AC. Tá? Não é fácil, não, tá? Não é fácil, não. Mas também não é impossível. Isso aqui é o mais difícil que eu fiz agora, hoje. Também resolvi fazer uma questão de vestibular, né? Dá o que dá, né, Otávio? Sem vergonha. Quero fazer uma que pulou. Tô tentando achar um exercício aqui, não tô achando.
Só um minuto que... Deixa eu colocar aqui, ó. Simétricas. Será que não tem? Opostas. Pessoal, vamos inventar da cabeça aqui. Tá? Essa equação aqui eu vou afirmar. Para... Ai, bosta. Que merda. Eu vou redigir um texto aqui. Uma equação. Vocês escreveram alguma coisa no chat? Faz 3 minutos que não tem nada escrito no chat. Vocês estão vivos aí? Estão me ouvindo? Uma equação x2 menos 4m mais 3x menos 2m menos 1 igual a 0 tem duas raízes opostas. Quanto vale m? E aí? Não achei... Como é que eu resolvo isso aí? Essa equação tem duas raízes opostas. Quanto que vale m? O que eu tenho aí? Pode usar esse raciocínio, Eric. Mas como eu falei no exemplo, quando as raízes são opostas, este número aqui, o b, é igual a 0. Então, se as raízes são opostas, b é igual a 0. Mas como diz o Eric, a soma das raízes opostas é 0. Então, dá no mesmo. Então, só colocar 4m mais 3 igual a 0. Então, 4m igual a menos 3. Então, m igual a menos 3 quartos. Tá certo? Deu para entender esse tipo de exercício? Certo? Ok? Certo? Até agora, beleza? Essa é uma aula de aprofundamento do tema equação do segundo grau, tá? Então, essa aula aqui eu sei que é um pouco mais difícil. Vocês não estão muito... Vocês estão muito assustados ou só um pouco? Tem que contar piada, né? Porque se eu não conto piada, a aula fica muito chata. Até diminuiu a audiência, caiu pela metade. Não, mas você está no 6º ano, Maria. Pessoal, eu vou ensinar agora como resolver sistema de equação do segundo grau, tá? Eu não vou fazer os exemplos mais complicados, mas eu vou começar dos mais simples, tá? Bruno sabe logaritmo, sim. Pelo menos ele passou em todas as provas, tá? Começar da primeira. Vamos lá. A gente precisava animar, fazer umas piadinhas assim, sabe? Falar que a aula é tanker, fazer piada com a altura da Ana Martucci, falar que da Aureliana. Vocês viram a foto da Aureliana lá junto com o Bruno no Instagram? Depois olha lá e comenta. Faz um shipper. A Aureliana acho que tá solteira, não vai achar ruim. Eu tenho, tá no grupo. Vamos lá. Como
Tá vendo esse sistema aí? Tá vendo esse sistema aí? Ele parece que é do primeiro grau, mas você concorda que a segunda equação é uma equação do segundo grau? Concorda que a segunda equação do segundo grau? Por que é a segunda equação do segundo grau? Me explica, Gustavo. Por que a equação x igual a 6 de segundo grau? Isso daqui é uma equação de segundo grau. Ela é mais bonitinha que as outras, mas por que é uma equação de segundo grau? Porque x está elevado a 1 e y está elevado a 1. Somando os dois dá 2. É a equação Isso do aqui é segundo um grau. termo algébrico, lembra de polinômios? X Você falou está elevado isso. a 1, y está elevado a 1. 1 mais 1, 2. Essa é uma equação de segundo grau. Estranho, né? X, y igual a 6 ser uma equação de segundo grau? Mas é. Tá? É uma equação de segundo grau. Tá? Aí, como tem uma equação do primeiro e uma do segundo, é um sistema. Como é que eu resolvo o sistema de equação de segundo grau? Dá para resolver pelo método da adição? Será que dá para resolver pelo método da adição esse sistema? Bom, acho que não. Esse não. Tem uns que dá. Aliás, até dá para fazer isso aí, fazer uma gambiarra louca. Assim, Mas... daria certo, por exemplo, se multiplicar por y, a primeira equação, ficaria x mais y ao quadrado igual a 7y. Não dá certo, não. Não precisa nada. Não dá para fazer pelo método da adição. Viu, Rita? Você que adora sistema, esse sistema não adianta tentar fazer pelo método da adição, que ele não vai sair. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou isolar uma equação, qualquer uma variável. Pode ser o x aqui, podia isolar ali. X é igual a 7 menos y. Tá? Então, vamos substituir aqui. 7 menos y vezes y é igual a 6. Então, 7y menos y2 igual a 6. Concorda que isso aqui é uma equação do segundo grau? Vamos organizar ela bonitinha. y2 mais 7x menos 6 igual a 0. É aquela nossa famosa equaçãozinha do segundo grau, tá? Vou multiplicar por menos 1, aquela famosa fofinha. Certo? Dá para resolver por soma e produto, né? Mas eu vou resolver do jeito tradicional. Vou achar o delta, que é B2 menos 4AC. Isso aqui vai dar 25. Vou fazer direto esses passos. Y é igual a menos B7, mais ou menos raiz de delta 5 sobre 2. Então, eu tenho dois valores. Y' 7 mais 5, 12 sobre 2, 6. 7 menos 5, 2 sobre 2, 1. Concorda que dava para fazer de cabeça, por soma e produto? Soma 7, produto 6, dava para fazer, não dava? Tá. Acabou a equação? Acabou o sistema? Não, não acabou. Mas eu vou substituir na equação o x ou o y? Vai substituindo isso. Não, mas o 6 ou o 1? Os dois. Os dois. Então, o jeito tradicional de escrever é o seguinte. Ó, x é igual a 7 menos y. Então, eu escrevo assim. Para y é igual a 6. Faça a conta. E para y igual a 1. Um sistema do segundo grau pode ter até 4 raízes, tá? No máximo 4. Depois, quando vocês estudam seções cônicas, vocês entendem por que pode ser 4. Então, x é igual a 7 menos 6, que é 7 menos y, né? Então, x é igual a 1. A primeira raiz, Maiara, é 1 e 6. E para x, y é igual a 1, x é igual a 7 menos 1, x é igual a 6, a outra raiz é 6 e 1. Certo? Ok? Não, só pode ter duas. Quando você vê seções cônicas, você vê isso. Sabe por que você vê isso? Porque, olha, essa equação aqui é uma reta. E essa equação aqui é uma hipérbole, tá? Então, o encontro de uma reta com uma hipérbole é
são 2 pontos, tá? Então, aqui eu tenho uma reta, eu tenho uma hipérbole. Se eu encontrar a reta com a hipérbole, dá para fazer no GeoGebra isso. Ó, vamos lá fazer no GeoGebra para entender. Vou pôr o grafiquinho. Então, vamos lá. X mais Y igual a 7, a gente já sabe que é reta, né, Rita? Reta da Rita. Agora, x vezes y igual a 6 é uma hipérbole. A gente também já viu isso. Mas, meu Deus, tem que pôr vezes. X vezes y, vezes t, não, vezes y igual a 6. Ali. Certo? Então, olha as raízes ali, ó. É uma hipérbole, então ela se encontra em 2 pontos. Certo? Então, só que isso você só vai ver no ensino médio, representação de sistema de equação de segundo grau. Ó. É uma reta encontrada com uma hipérbole. A matéria que estuda isso no ensino médio chama seções cônicas. Tá? Ensino médio? Geralmente no terceiro colegial, eu nunca consegui ensinar isso na escola pública. Acho que ninguém ensina. Chama seções cônicas. O Bruno Fuentes aí fez o meu curso presencial de seções cônicas nas férias. É bem complicado. Tá? Não sabia que chamava isso, mas... estuda hipérbole, elipse e parábola. Tá? Mas, então, entendeu? Agora, só mostrar uma coisa. Se eu trocar x e y de lugar, não fica tudo igual? O x e o y aqui não tem uma certa simetria? Se o x e o y tem uma certa simetria, a resposta aqui vai dar 1, 6, 6, 1, porque são simétricos. Tá? Então, esse é um sistema de equações simétricas. Tá? Deu para entender esse sistema com 2 raízes? Tá? Vou fazer um outro. Te dá calos frios? Isso aqui é igual, nem vou fazer. Igual também não vou fazer. Aí. Também não dá para fazer pelo método de adição. Pessoal, às vezes dá para fazer. Não, esse dá para fazer pelo método de adição. Por que esse dá para fazer pelo método de adição? A Rita que gosta do método de adição, olha aqui, vamos multiplicar essa equação por 2. 2x menos 2y igual a 2 vezes 3. x2 mais 2y igual a 29. Certo? O que eu faço? Ah, posso fazer pela substituição? Pode. Mas assim deu certo. Ó. x2 mais 2x, né? E 6 mais 9 é 35. Entenderam o que eu fiz? Eu já passei o 35 primeiro membro. Ok? Pode fazer. O outro é impossível fazer pelo método de adição. Esse dá. Esse dá. Joinha, joinha. Então, x é igual a menos b. Mais ou menos... Ih, vamos ver o delta primeiro. Se o delta der zero, é um indicativo de que não tem solução o sistema. Essa equação aqui é uma parábola. Tá vendo? Essa equação é uma parábola. Então, delta é igual a... Menos 7 e 5, né? Peraí. B2... menos 7, sim. Dá para fazer por somproduto. Não. 7 e menos 5, na verdade. Fica errado, Carlos. Você só pode fazer a fatoração se estiver igual a zero. Tá? Então, B2, 4, menos 4, A, C vai dar 144. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 12, sobre 2. Então, x, um primeiro x vai valer menos 7,
e o outro vai valer 5. Daria para fazer por soma produto, não dá? Soma menos 2, produto menos 5. Então, certo? Então, vamos lá. Para x igual a 7. Então, 2x, x menos y igual a 3, né? Então, menos 7 menos y igual a 3. Então, menos y igual a 10, y igual a menos 10. Essa é a primeira raiz. Menos 10, não, menos 7, 10. E para x igual a 5, menos 7, menos 5. Menos 5. Menos y igual a 3. Menos y igual a 8. Y igual a menos 8. E a outra raiz é 5 e menos 8. De acordo? Eu não fiz nenhum que tem 4 raízes. Mas isso é bem comum, tá? Dá uma olhada aqui nessa equação. Vamos fazer ela lá no GeoGebra para vocês verem como ela fica bonitinha. A primeira equação parece que é a mesma. Vamos ver. X menos y igual a 3. Vamos lá. X menos y igual a 3. É uma reta, né? Equação do primeiro grau é reta. Toda vez que uma equação for do primeiro grau, vai ter duas raízes. Pode ser que as duas sejam do segundo grau. X mais 2y igual a 29. X2 mais 2y igual a 29. Olha aí. Vamos dar o zoom. Concorda que é uma parábola e uma reta? Olha as raízes. Tem impressão que fiz alguma coisa errada lá, porque parece que deu tudo negativo. Vamos ver. X menos y. Não, aqui é 5, né? Ninguém me corrigiu. Então vai ser 3 menos 5 menos 2. Aqui é 2 e aqui é mais 2, né? Não, aqui é menos mesmo. Aqui que é mais. Então, 5 e 2. Tá? Notaram que uma equação é uma reta e outra equação é uma parábola? Certo? Então, um sistema de equação de segundo grau... Nossa, vocês estão interagindo pouco, pessoal. Tá tão chato assim. Eu acho essa parte tão legal. Tá chato, eu não estou contando piadas suficientes. Do que assunto que eu tenho que falar? Round 6. Eu não vi round 6. Eu não sei o que é batatinha frita 1, 2, 3. Então não dá para fazer piada com isso. Certo? Eu não sei se eu gosto, porque eu não assisti, entendeu? Eu assisti Lost. Assisti Rock Santeiro. Pra mim, eu acho que o Round 6 é meio que violento. Meio que Meio não, muito. Eu acho que ele é de Franca mesmo, tá? Porque ele fala make, é make violento. É igual aqui em Minas. Aqui em Minas, a gente fala que uma menina é fake. Aquela menina é fake. Não, ela existe, eu conheço. Não, é fake dói. Fake dói, porque mineiro fala assim, né? Ela é fake dói. Olha aqui, pessoal. Isso aqui é uma reta e uma elipse, ó. Tá? X mais y igual a 3, x2 mais y2 igual a 20. Uma reta e uma circunferência, aliás. X mais y igual a 3, x mais y igual a 3, x2 mais y2 igual a 29, olha aí. Olha que legal, é uma reta e uma circunferência. Olha ali, a equação. Eu dei um zoom, parece que... Certo? Ok?
Então, é um negócio para explorar, para treinar. Não dá só para assistir aula e tem que praticar, certo? Então, você pode praticar. Eu não me sono também. Vocês me deram sono, pessoal. Vocês não perguntaram, vocês não encheram o meu saco, vocês não falaram coisa. Tem que falar. Olha aqui, essa aqui é legal também, ó. É uma reta e uma elipse. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu acho que foi muito chato esse final de aula. Quero pedir desculpa pela chatice, tá? Foi muito chato? Não precisa responder, tá? Não responda, não responda. Eu sei que foi chato, pessoal, mas às vezes é chato mesmo, tá? Semana que vem eu acho que o assunto é bem interessante. Deixa eu adiantar o assunto da aula da semana que vem. Ó, semana que vem a gente vai para a 14ª semana, tá? Semana que vem são 22 aulas. Já respondeu, Renan. São 22 semanas. Semana que vem vai ser congruência de triângulo na frente 1. Porcentagem na frente 2. Medidas na frente 3. Semelhança de triângulo e o teorema de Tales na frente 4. E problema com a equação de segundo grau na frente 5. Vai ser bem interessante semana que vem, tá? Só que semana que vem eu vou estar muito cansado. Não, tem muita semana ainda. Vai estar semana 14, vai até 22. Não foi nem 60%. Guilherme, mas a aula de porcentagem é bem mais complicado. Sim, vai até dezembro, tá? Professor. Oi. Eu fico pensando, quando essas 9 semanas que faltam acabar, você vai continuar ou não vai? Que eu vou sentir saudade. Não, vai ter outras aulas. Vai ter outros cursos. O curso 89 acaba em dezembro. Então o curso dos 89 de gato vai acabar em dezembro? Vai, 89 gato da Paulo. E que eu ia falar para vocês, hoje foi meio monótono a aula, tem TM2, mas eu acho que foi interessante. Ano que vem tem muitos projetos. Hoje, eu também tô meio com sono, deu sono aqui, não foi muito boa a aula, mas não desanimem. Semana que vem a gente vai ver, sabe aquele negócio de AAA, LAL, vocês já viram coisas desse tipo? LAL, LLL. São os casos de congruência de triângulo. Eu vou falar semana que vem, tá? E ele é muito importante para o torneio Meninos da Matemática, que eu vou falar na semana que vem, tá bom? Primeiro assunto desse curso que eu não vi, isso daí. Então, eu quero pedir desculpa para vocês, tá? Por qualquer coisa na aula de hoje. Eu tento fazer melhores aulas, mas eu não sou o Superman, tá? Eu não sou de ferro. Então, eu canso também. Eu dou algumas aulas que não são tão boas. Vocês, quando cansa, fica aí quietinho, só olhando, distrai, pensa no mundo. Eu não posso, pessoal. Não posso. Imagine se eu distrair. E as meninas de Pernambuco, não sei se estão aí, mas amanhã vai ter aula, sábado vai ter aula para a Olimpíada de Pernambuco, tá? E amanhã aula para a Olimpíada do DF, tá bom? E sábado também tem a da Tubarão. E sábado tem da Tubarão. Olhem o calendário, tá bom? Então, pessoal, a aula não foi tanker, tá? Mas vocês são tanker. Gostei muito da audiência. Então, por hoje é só. E valeu, estou vazando. Porque tchau, professor. Tchau, eu preciso comprar um energético, tá? E vocês que são tanker, tá? Que bom que tem gente que ficou aí até o fim. Heróis da Resistência. Tá, os heróis da resistência. Valeu pela aula. Eu que agradeço. E tchau. até a próxima aula, Tanker. Até a próxima aula e valeu! Tchau, professor.